Bom dia, meu nome é Daniel Vieira, eu sou cientista de dados no OpenCAD e hoje eu vou falar para vocês um pouco, não tão pouco assim, sobre ferramentas de análise de dados do MATLAB. Agenda de hoje, vou introduzir rapidamente vocês ao que é os dados que a gente vai usar nas demos. Vão ser 4 demos, uma sobre importação e formatação dos dados, uma com diversas visualizações, inclusive a gente vai construir esse GIF que está rodando atrás, e, e duas sobre criação de modelos não lineares e uso desses modelos. Para essas demos, vocês vão precisar ter instalados o Statistics e Machine Learning Toolbox, o Optimization Toolbox e o Mapping Toolbox. Quem tem licença do MATLAB usa, quem não tem deve ter solicitado uma trial e instalado ontem. Estou contando com isso, certo? A maior parte do conteúdo aqui deve rodar da 2015B para frente. Tem bastante coisa que deve rodar nas anteriores também. E uma versão limpa do que a gente construir nesse workshop eu vou disponibilizar depois dele. Durante essas demos, essa é a lista de tópicos que vai ser abordada. Data Stores, indexação lógica, formatos especiais de dados, tabelas e timetables, formas de agrupamento, que é o processo Find Groups e Split Apply, duas abordagens de construção de modelos não lineares, uma usando Optimization, com FMinCon, e uma com Statistics Machine Learning Toolbox, usando o FitNLM. Aplicação desses modelos e uso deles para simulação, e diversas visualizações, desde das mais básicas, o plot, scatter, que todo mundo conhece, algumas menos básicas, patch, GeoBubble, algumas específicas para mapas, inclusive o uso de web maps e exportação de figuras. Sobre os dados, introduçãozinha agora, a fonte deles é a Organização Mundial da Saúde, eles estão agregados no Kaggle, vocês conseguem fazer o download deles. Eu disponibilizei um arquivo, mas dá para fazer o download da fonte original nesse link. O que eu disponibilizei para vocês? Tem um arquivo CSV na pasta data, que tem contagem diária de casos confirmados, mortes e recuperados do coronavírus por país e por estado. O arquivo que eu dei é do dia 31 de março, mas eles atualizam todo dia. Então, quem quiser fazer o download do mais recente, pode fazer. Eu também disponibilizei um arquivo auxiliar com os dados das fronteiras de todos os países para a gente poder desenhar mapas. E 3 arquivos de resultados parciais. Por quê? Porque na primeira demo sobre importação, a gente vai construir, na verdade, esses 3 arquivos. Mas eles vão ser usados nas seguintes e eu não quero que... Se acontecer de alguém se perder, pode só dar load nesse arquivo. Certo? Aviso inevitável. Sim, a gente vai usar dados do coronavírus e vai construir modelos preditivos. Mas eles não são confiáveis, tá? Finalidade demonstrativa são modelos simplificados, os dados são... Só a contagem de casos é ultra limitado, tem hipóteses bastante questionáveis por trás de construir um modelo desses, e talvez o mais importante de tudo aqui, ninguém aqui é um epidemiologista. Então, não saiam achando que fizeram uma predição incrivelmente acurada do futuro dessa epidemia, ok? Então, agora vamos para o MATLAB, certo? Na minha outra tela aqui, fora da vista de vocês, eu tenho os meus scripts prontos, que vão ser os que eu vou disponibilizar depois. Mas eu vou construir eles com vocês, ok? Primeiro, cadê o... aqui o arquivo de dados que foi disponibilizado. Primeira coisa, importar ele. Como que se importa tabelas no MATLAB? Data Store.
como que funciona? Eu preciso dar um local para ele, a partir da pasta onde eu tô, ponto barra, o caminho que eu quero seguir e o arquivo que eu quero pegar. O tab ele autocompleta e ele cria para mim uma referência para esse arquivo. O que tem aqui, pausa para explicar exatamente o que é isso. O Datastore ele não vai importar diretamente, ele vai criar uma referência para o arquivo ou para vários arquivos. Eu poderia ter apontado vários se eu quisesse. O que tem nessa referência? Ele tenta ler o comecinho do arquivo e descobrir qual é o formato de cada coluna, o que é o separador de cada coluna, quais são os títulos delas e assim por diante. E tudo que ele descobriu, ele coloca nessa estrutura de dados aqui. Então, por exemplo, ele descobriu que o meu arquivo não tem linhas de cabeçalho, o delimitador é vírgula, o delimitador de linha é /r/n, não tem nada que ele configurado para ser tratado como dado faltando, e quando ele encontrar uma coluna vazia, ele vai preencher com none, por exemplo. E os formatos encontrados, %f é um float na primeira coluna, tem uma data na segunda coluna com esse formato específico, mês, dia, ano, tem string na terceira e tem outras 5 colunas. Isso, todas essas informações ele descobriu sozinho, pelo default dele. Eu poderia setar algumas delas se fosse um arquivo um pouco mais complicado de ler. Mas esse arquivo em particular já tá bem ele já está bem comportado. Ele foi colocado exatamente no Kaggle exatamente para ser uma boa fonte de dados. Então, uma vez criado o meu Datastore, eu posso ler ele inteiro, read all do Datastore. E vocês veem aqui que ele leu aqui uma tabela de 10.671 linhas por 8 colunas. Eu posso dar uma olhadinha no começo dessa tabela para ver se está tudo certo, né? Então, serial number ok, observation date, província, país, último update, confirmados, mortos recuperados, certo? Parece estar tudo em ordem. Poderia olhar para o final também. Tail. Certo? Que mais? Só mencionando para quando forem trabalhar com com volumes muito maiores de dados, o methods DS. O Datastore, ele não necessariamente você precisa ler tudo, tá? Eu mandei ele ler tudo, porque eu sei que esse é um arquivo pequeno. Mas se forem múltiplos arquivos ou se for um arquivo muito, muito grande, você pode usar só read. Ele vai ler uma quantidade menor de dados. Pode ser uma quantidade fixa de linhas, pode ser um arquivo de cada vez. E você poderia fazer alguma coisa do tipo while as data ds t igual read ds. Eu não vou executar isso porque não faz sentido nesse arquivo, tá? Só ficaria uma estrutura desse tipo. Enquanto tem dados para serem lidos no meu Datastore, lê eles em alguma tabela, faz alguma coisa e continua o loop, certo? Então, o Datastore uma forma de importação extremamente versátil para tabelas. Colocar só registrando. Certo. Então, a primeira coisa para facilitar o trabalho aqui, a gente tem aqui província e país estão em formato de célula contendo caracteres, contendo char dentro. Isso não é exatamente conveniente, porque manipulação de char não é exatamente muito fácil, e também porque isso consome muita memória para esse tipo específico de situação. Que tipo é esse? Tem uma quantidade limitada de valores únicos nessas colunas.
no caso, cerca de 200 países, por exemplo. E esses nomes vão se repetir muitas e muitas vezes, e cada vez que repete o nome, consome mais memória. Para esse tipo de situação, você pode converter para categórico. Então, por exemplo, qual é o nome? Country region, categorical, country region. O que isso vai fazer? Isso vai olhar para todos os valores únicos e vai listar eles uma vez só. Vai criar uma lista que aparece uma vez Estados Unidos, uma vez Austrália, uma vez Mainland China, e só isso. E vai deixar isso separadinho em um cantinho. E na, na coluna da tabela, que ele vai substituir, ele vai colocar só índices. Algum país vai receber o índice 1, algum vai receber o índice 2, assim por diante. Na memória, o que ele vai lembrar são índices e a lista resumida dos países. Só isso. Mas a hora que eu pedir para ele me mostrar alguma coisa, ele vai me mostrar nomes, que é para ser fácil de entender. Então, fazendo essa linha e chamando de novo do comecinho do texto, só para vocês verem, percebe como mudou a formatação. Agora ele não coloca mais como célula contendo char, ele só mostra direto o conteúdo. Isso indica que essa coluna não é mais células contendo char. Essa coluna agora é categórica. Outra vantagem de transformar isso em categórico é que eu consigo fazer comparações diretas. Por exemplo, t.country region igual mainland China. Essa comparação aqui é dessa forma. Isso não funcionaria de jeito nenhum se eu ainda estivesse trabalhando com células contendo char. Eu teria que fazer um for, e dentro desse for eu teria que fazer um string compare, bem chato. Mas com categórico funciona. E, e colocando isso dessa forma, eu seleciono só as linhas da tabela que se referem a Mainland China, que ainda é uma tabela gigantesca, eu devia ter escolhido outro país, mas tudo bem. Então, colocando aqui, só registrando o que foi feito. Certo? A outra coluna, a província também, ela também tem que ser categórica. Certo? Rodar essa que não foi rodada ainda. Ok. Nesse caso, mostrando agora outro tópico. Nesse caso, eu não tenho interesse nenhum na província, eu só quero fazer análise por país. Até porque alguns dos países não têm o registro de província. Se eu selecionar aqui o Brasil, por exemplo, Brasil, província, indefinida. Ou seja, essa coluna é inútil para mim. Como que eu agrupo tudo por país para poder ignorar a província? Eu uso find groups e split apply. Eu vou colocar o código direto aqui e vou explicar o que está acontecendo. O que o find groups está fazendo aqui? Eu estou passando uma subtabela para ele contendo só as variáveis country region e observation date. Então ele vai encontrar todas as formas de agrupar os meus dados por essas duas variáveis, todas as combinações entre country region e observation date. E vai me retornar uma tabela A contendo essas combinações e uma lista de índices G que relaciona a tabela original com a tabela A. Então, rodando esse pedaço e mostrando o que tem aqui. G1 a 20, por exemplo. Então, todos esses parecem pertencer ao mesmo grupo, ok. Ao 2.959. E o que tem no A? Head A. Tem
uma subtabela só com Country Region e Observation, com as combinações possíveis. Por exemplo, o Afeganistão aparece no dia 24/2, no dia 25/2, 26/2, etc. Se eu chamar um pedaço um pouquinho maior, 30, ainda é Afeganistão. Sim. Aí, Afeganistão, Albânia, todos os dias que aparece em Albânia, Algéria, todos os dias que aparece em Algéria, assim por diante. E em seguida eu tenho que usar o Split Apply. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou acrescentando uma coluna confirmados na tabela A, o nome já sugere o que eu estou tentando fazer. E o que a função split apply está fazendo exatamente? Ela recebe 3 argumentos aqui, 1, o 2 e o 3. É uma função, é a função que eu vou aplicar em cima dos meus dados. No caso, é uma soma omitindo os nans que tiverem no meio. O que eu vou passar de dado para essa função? Os casos confirmados. Eu quero somar os casos confirmados como agrupados de acordo com o G. Lembrando que o G eram índices de quem pertence a que grupo. Então o que a função split apply é isso. Ela vai separar os grupos e aplicar a função que eu escolhi em cima dos dados. E eu estou guardando o resultado em cima da tabela A. Eu vou fazer a mesma coisa para as mortes e para os recuperados, exatamente a mesma função. Eu poderia escrever qualquer função aqui, desde que eu consiga encaixar ela encaixar o tamanho dela na tabela depois. Se eu rodar esse trecho aqui e chamar o A de novo para vocês verem, agora tem Afeganistão, Afeganistão por data, casos confirmados, mortos e recuperados. Todas as províncias do Afeganistão estão somadas. Pegar um caso da China, na verdade, porque a China tem província, aí vocês têm como ver. Lembra como a China era uma tabela gigantesca? Agora é uma tabela de 70 linhas. Na verdade, a nossa tabela final vai ter 70 linhas, né, para todos os países. Dando spoiler aqui. Ok? Então, isso é como se faz agrupamento. No Excel dá para fazer algo parecido com isso, que é com tabela dinâmica, na verdade. Você seleciona uma variável para ser a variável de agrupamento, seleciona uma para ser aquela que você vai fazer a soma em cima, e ele faz essa tabela para você. Aqui, você está fazendo. Nesse caso, a gente está fazendo a mesma coisa, mas é mais versátil para você poder colocar qualquer função aqui no Split Apply. Ok, próximo tópico. Reorganização em timetable. Esse formato, até que dá para trabalhar com ele. Eu tenho uma tabelona aqui A de 5.000 linhas, está agrupado por país do jeito que eu quero, por data do jeito que eu quero, tem todos os casos. É só questão de sempre selecionar o país que eu quero dessa forma. Mas tem uma forma um pouco mais elegante de se trabalhar com isso, que é com timetable. Antes de tudo, só uma lista só mostrando o que é esse U aqui. Eu estou pedindo a lista de categorias dos países da tabela A e convertendo para string. Então, o aqui é isso aqui, certo? Lista de países. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a tabela A para o primeiro país, country region igual a U1, pegando só a variável de data
selecionando essa tabela e convertendo para uma timetable. E eu estou apontando essa variável de data como a minha variável de tempo. Então, se eu pegar só essa linha aqui e chamar o B, opa, o que deu de errado? Zero para um timetable. Ah, tá. Eu preciso da segunda também. Aí eu já vou explicar a segunda. Tá. Eu peguei a variável de data de observação da variável A, converti isso para uma timetable, apontando essa variável como a minha variável de data. Rodando só a primeira linha, ele me retornou uma tabela vazia. Vazia por quê? Porque eu só tenho a variável de tempo, e a variável de tempo não são os meus dados na timetable. Então, tabela vazia. Aí eu acrescentei uma variável aqui. Que variável? Uma variável com o nome que está apontado em U1, que é San Martín, certo? Então, a minha variável San Martín se refere ao país San Martín. O que eu coloquei nela? Eu coloquei todos os casos confirmados, as mortes e os recuperados da tabela A para San Martín. E ele me fez essa timetable aqui. Eu vou iniciar uma tabela C só com isso. E vou fazer um loop for k igual a 2, porque o primeiro já está feito, até número U, até o número de elementos de U, que eu vou fazer uma vez por país. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Só que agora não é só com o 1, é com o UK, certo? Para cada país, eu vou ter essa tabela. Como que eu colo todas elas? É synchronizer. C igual synchronize. Eu vou sincronizar a C, que está iniciada, com a B, que é nova. Union. União, eu quero unir todos os dados, eu não quero interseção, eu não quero perder nada. Então, se eu fizer dessa forma, lembrando, a B ficou dessa forma, a C, opa, C, eu não iniciei ainda. A C inicia exatamente igual a B com um país só. Aqui eu vou criar uma B nova para cada país e vou colar ela na C. E se eu rodar este trecho, deixa ele terminar, terminou, C. Como que fica a C nesse caso? Eu tenho aqui uma data de observação e para cada data, cada país, os dados daquele país naquela data. Um país que não tinha dado numa certa data, por exemplo, 22 de janeiro, San Martín não tinha nada. A maioria dos países não tinha nada nessa data. Ele preencheu com none. Mas se eu encontrar aqui a China em algum lugar, China. China estava com mainland China, certo? China. A China já tinha dado. Então, o que essa função synchronize fez? Ela é exatamente isso, ela sincroniza tabelas de tempo. E onde uma não encontra com a outra, ele estende o intervalo de tempo e preenche com vazio, com none. Só isso. Esse formato de data também não é muito conveniente, né? Eu vou mudar ele. C.data de observação, formato, format. Mudar para o padrão internacional, né? Que é elegível para a gente. Não somos americanos. E salvar. Save sync by date.
Só que eu vou colocar 2 para não perder o meu, tá? Então, só para mostrar a diferença do formato. Antes estava formato americano, agora formato internacional. E agora está aqui o meu arquivo. Esse caso está sincronizado por data. E em para algumas aplicações é isso que seria útil. Para outras, por exemplo, quando a gente for fazer um fit de modelo, o modelo não está nem aí para quando é a data, ele está aí para quantos dias a partir do começo da infecção é, isso é o número que importa, é dias depois do começo. Então, como que eu faço para sincronizar de uma forma diferente? Sincronizar por essa quantidade. Eu copio aqui exatamente o mesmo código, só que eu vou fazer uma mudança. São 3 linhas que acrescenta. Certo. O que eu estou fazendo nessas 3 linhas? Deixar elas até separadas. Encontrando é, o primeiro e só o primeiro, um valor a partir do primeiro, onde o B, tudo da primeira coluna. Tudo da primeira coluna são os confirmados. O primeiro, onde os casos confirmados é diferente de zero e diferente de none. Ou seja, é realmente o começo da infecção. É o começo do contágio. Eu estou aí com esse índice, eu seleciono só um trecho do B que eu quero, desse índice para frente, e eu faço observation date é igual a ela menos menos o primeiro, certo? Menos o primeiro dia. Quando eu faço isso com uma data, eu vou fazer com o da variável C aqui que está pronta, só para vocês verem primeiro. D igual a C dot observation date, D 1 a 10. D são datas, certo? Se eu faço D menos D 1, estou subtraindo a primeira data de todas elas. Isso vai me dar durações. Formato de duração no MATLAB, por default, é expresso em horas, mas eu posso mandar ele expressar em dias também. Por exemplo, d.format. Certo? Então, é isso que eu quero que entre na minha variável de tempo, ao invés de data pura. E é isso que vai entrar acrescentando essas 3 linhas, tanto aqui quanto aqui. Só que aqui é com o U, não é com o 1, não é com o primeiro, é com o K. Certo? Certo. E aqui eu vou ter que mudar esse finalzinho também, porque formatar agora vai ser uma duração, não vai ser mais uma data. Esse formato não vai fazer sentido nenhum. Então, c.observation date, eu vou formatar para ser expresso em dias, e eu vou mudar o nome dele para ficar mais intuitivo, porque ele não é mais uma data de observação, né? Ele é dias a partir do começo. Então, eu vou chamar de days from onset. E sincronizar. E salva essa tabela sincronizada de outra forma. Certo? Nessa sincronizada de outra forma, vocês veem que ela fica bastante diferente da outra. Aqui, ao invés de data, eu tenho durações, e aqui, como todo mundo está a partir do começo, o começo dela nunca vai estar vazio. No mínimo, vai ter a primeira linha. E cada país vai ir até um certo ponto.
Opa. E o final dela, cada país vai até um certo ponto. A maioria deles não chegou a 60 dias ainda. Praticamente só quem chegou nisso foi a China. Então vamos olhar a China. Cadê? Mainland China aqui. A China chega nisso, certo? Vocês talvez tenham visto, inclusive até em vídeo do YouTube, gente tentando fazer esse tipo de feat e fazem exatamente isso. Eles alinham todos os países pela quantidade de dias a partir do começo. Então, sobre importação era isso que eu tinha. Só eu vou precisar da lista de países na próxima também, então eu vou deixar ela salva também. Certo? Então, é, antes de eu continuar, dúvidas? É, imagino que sim. Hum, Bom, continuar. Novo script. Certo. É, essa segunda é sobre visualização. A gente vai construir vários mapas aqui. É, uma vez que a gente vai construir mapas, a gente vai precisar dos dados de bordas dos países, que estão aqui nessa pasta Borders, esse arquivinho Border Data. Então, B igual load ponto barra borders barra border data ponto match. E dá uma olhada no que tem dentro dele. Dentro dele, aqui não é importante. O que é importante está aqui. Ele tem nomes de países, latitude e longitude de um monte de pontos ao longo da borda de cada um. Então, por exemplo, b.places Antiquim, nossa, X, Bahrein, enfim, um monte de lugares do mundo. E se eu pedir latitude do mesmo país, aqui uma lista de latitudes e a lista de longitudes tem o mesmo comprimento. Vocês vão reparar que tem alguns nans aqui, porque se eu vou pedir um plot aqui para vocês verem. Figure plot b dot long. Por exemplo, 10, vai. B lat. Ele está em formato de linha, né? Mas o plot precisa estar em formato de coluna. Figura aqui. O NaN serve para quebrar as linhas quando o país tem múltiplos polígonos. A função plot entende o NaN como uma quebra de linha, na verdade. Então, é para isso que tinha aqueles NaNs no meio. Só ilustrando. E string desses. Só para ficar mais fácil de trabalhar também. Deixar o place names nesse formato. Antes ele era células contendo chars, agora ele é strings. Strings também são mais fáceis de trabalhar. Tá. Esse arquivo veio de uma fonte diferente do meu arquivo de dados do coronavírus. Então, tem vários países que vão estar com nomes diferentes. Por exemplo, places igual China.
Opa, errei. Errei de novo. Ah, place names. Nossa, tem. Tá, na minha lista, place names, tem um país chamado China. Só, só que na minha tabela original, se vocês lembrarem, não, na minha tabela de dados do coronavírus, não tá como simplesmente China, tá como Mainland China. Para associar uma com a outra, nesses países com nomes diferentes, eu vou ter que mudar alguns nomes desse place names. Então, eu vou copiar alguns deles aqui. E só explicando um deles, por exemplo, United Kingdom é um que está diferente. Na minha lista Place Names está como United Kingdom, mas na minha tabela de dados do coronavírus está como UK. Então eu quero mudar onde for. No local da minha Place Names, onde estiver United Kingdom, eu vou substituir por UK. Mesma coisa para United States, mesma coisa para China, mesmo para Korea, Republic of, e assim por diante para esses países. Certo? Se, essa é uma parte não essencial, tá? Vocês poderiam, inclusive, sei lá, colocar só um ou outro. Vai acabar perdendo esses que não mudou. Mas é um experimento interessante. Minha lista de países original, lá da tabela do coronavírus, era uma variável que chamava U, né? U. Então, eu tenho aqui a minha lista baseada na tabela do coronavírus, U, e a minha lista baseada na tabela de bordas. Eu preciso de uma associação entre as duas, senão eu não vou conseguir plotar nada. É, como que eu construo essa associação? Eu vou iniciar uns índices, size U. Já explico. Contém, tá. Tá. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô buscando na minha lista place names algum uma das strings que contenha o país U, K, o késimo país da lista U, ignorando se é maiúsculo ou minúsculo, e se encontrar, eu vou pegar o primeiro, certo? Find first. O find pode não retornar nada, então se não tiver vazio, ele guarda esse índice aqui. Se tiver vazio, não faz nada. Então eu vou ter uma lista de índices que associa o U com o place names, certo? Pretty much. E com esses índices, eu inicio uma lista vazia, aqui, string missing, repetida do mesmo tamanho da lista U. E onde eu tiver índices diferentes de zero, eu coloco o place names. E aí eu consigo uma associação. Aqui, colocando uma do lado da outra. U com places to use. Zimbábue ele encontrou uma associação, Zâmbia ele encontrou, West Bank of Gaza não. Então é um que eu vou acabar perdendo. Vietnã também não. Alguns realmente não vai encontrar associação. Teria que ser feito
esses poucos casos um por um. Mas a gente vai deixar isso para lá porque corno job, né? Isso. Eu vou guardar isso em uma tabela para ficar mais fácil de usar. Ah, o que eu fiz? Nada. Nessa tabela eu vou colocar o meu U, os meus lugares encontrados, o nome relacionado com a tabela de dados do coronavírus, que é o U, e o nome relacionado com a tabela de bordas, que é o placed border. É. Onde tiver missing, eu vou jogar fora. Eu não, para não atrapalhar na hora de usar essa tabela. Então eu vou pegar o countries só onde não está missing o border name. E eu vou iniciar 3 outras variáveis aqui. Iniciar uma longitude, uma latitude e centros. Iniciar como? Latitude e longitude eu vou ter que iniciar com célula, e nessas células eu vou colocar uma lista de pontos. E como essa lista de pontos pode ter quantidades variáveis de pontos, não tem como ser um. Eu não posso iniciar com zeros, simplesmente. Tem que ser com célula, que célula tem essa versatilidade. E os centros, bom, o centro é só uma latitude e uma longitude para cada país, então eu posso começar ele como zeros de 2 colunas, certo? E aí eu vou precisar de um for, esse é melhor escrever, for k igual 1 até height countries. Para cá, de 1 até a altura da tabela countries, é a altura, número de linhas, número de países, countries dot long k é igual a alguma coisa, dot lat k é igual a outra coisa, countries dot center, agora não é célula, certo? É igual a outra coisa. E é igual ao quê? Eu tenho que pegar lá nos meus dados B das bordas, a longitude, long, era célula, certo? Qual célula eu pego? Aquela que tem a correspondência de nomes. Então, place names countries dot border name. K. Certo? Lat. E aí, para o centro, tem algumas formas diferentes de se calcular o centro do país. Eu não tenho uma lista de centros deles, mas eu tenho as bordas, e com as bordas eu posso tentar calcular. Por exemplo, média. Média sobre a dimensão 2 com omit none. Por que sobre a dimensão 2? Porque se eu vou aplicar uma média nos longs e lates, os longs e lates estão em forma de linha. Então, a linha é dimensão 2. Em cima do countries long. Então, média sobre as longitudes, ignorando os nãos. E média sobre as latitudes, ignorando os nãos. Isso é uma estimativa um pouquinho porca do centro de cada país. Para alguns países, isso vai funcionar muito, muito mal. Um deles, especificamente, os Estados Unidos. Então, eu vou corrigir na mão, tá? Está... Depois eu vou rodar de novo, omitindo essa linha para vocês verem onde cai o centro dos Estados Unidos pela conta. Mas nesse caso eu vou setar na mão o centro, o centro dos Estados Unidos para a coordenada -90 e 38, certo?
Agora a gente tem tudo pronto para começar a fazer plots. Por qual eu começo? Acho que eu começo do... Tá, começar desse. Tá, X. Tá. Figure on. Começar só plotando as bordas dos países e ir acrescentando coisas nisso, ok? Plot, countries, plot, long, linha, e eu quero uma linha cinza porque as bordas dos países é só um fundo, não é o meu principal. Então, vocês entendem isso aqui? Para setar uma cor customizada, eu preciso dar o RGB dela. O RGB numa escala de 0 a 1, vermelho, verde e azul. Então eu estou colocando no médio para todas elas. É um tom médio de cinza. O que ele deu de erro? Eu escrevi errado alguma coisa? Acho que sim. A partir daqui ele foi? É isso mesmo? Tá, a partir do B ele foi. Tá. É, certo, vocês percebem que ele distorce o mapa se, dependendo de como eu posicionar a janelinha. Eu não quero que ele faça isso, então eu vou acrescentar uma coisa aqui. Tira isso aqui que não funcionou, mas a ideia é a mesma. Aspect. O que a função da aspect faz? Ela seta o aspecto, as proporções do mapa. Eu estou mandando aqui ele ser sempre um por um, independente do tamanho de janela. Então, se eu rodar dessa forma, aqui, posso torcer o quanto eu quiser, ele continua com a proporção certa, certo? Eu posso acrescentar algumas outras coisas, box, grid. Posso setar o tamanho da figura na mão, se eu quiser. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um handle para minha figura, um objeto que eu consiga usar para controlar programaticamente a figura. E setando a posição dela como o XY50-50 da minha tela e aumentando a altura e largura, o position 3, 4, nessa proporção, 2,5 e 2. Então, isso veio para minha outra tela. Fica desse tamanho, certo? Eu não quero plotar só isso, eu quero plotar dados também, certo? E para isso eu vou usar os meus dados sincronizados por data.
Vocês podem pegar a tabela de dados aqui. O que que eu vou plotar aqui? Eu vou plotar bolinhas em cima de cada país, com o tamanho da bolinha representando a quantidade de casos dia a dia. Então, se eu só, só lembrando aqui, minha tabela já tá dia por dia. Então, for k igual a 1 a height c. Aliás, eu chamei de h aqui no meu. Eu vou ter que. A cada iteração eu vou ter que replotar o meu mapa. E selecionar os dados para plotar. Os meus dados para plotar eu vou chamar de Z aqui só para selecionar outra variável. Eles vão vir da minha tabela C. A linha representa de uma data específica. O meu H passa data por data. Então, linha H. Data name. Eu quero todos os países. Então, countries data name. Lembrando aqui, head countries. O meu data name tá aqui. Então, todos os países onde eu tenho dados do coronavírus. Countries.dataname. Isso é uma linha, certo? Mas as funções de plot vão exigir que isso seja uma coluna. Então, vou transpor. Esse Z vai representar vai ser a quantidade de casos em cada país. Eu quero só a quantidade de casos, mas aqui está casos, mortes e recuperações, alternadamente para cada um deles. Então, o Z, eu preciso pegar só de 3 em 3. E esse Z, ele vai ser usado para plotar o tamanho da bolinha. O tamanho da bolinha, ele vai ficar melhor representado em escala logarítmica. Então, eu vou chamar o log 10 dele mais 1, porque se tiver um 0 aqui, log de 0 vai dar erro. E eu vou colocar um fator de escala aqui. Esse é o Z que eu tenho que usar para plotar o tamanho das bolinhas. E como que eu ploto as bolinhas? Scatter. Scatter countries.centers. Center. Coluna 1, longitudes. Country centers, coluna 2. E Z. Eu quero bolinhas vermelhas preenchidas. Marker edge com a borda um vermelho mais escuro. E ligeiramente transparentes. Marker Face Alpha, meio, dá uma certa transparência para ela. Tinha alguma coisa aqui ainda. Sim. Uma última garantia de que não vai dar erro. Encontrando todos os Zs onde não é nem none e nem zero. E usando só eles. Isso. Certo?
a cada iteração ele vai fazer um plot, certo? Eu quero mostrar esse plot a cada vez que ele der a volta nesse for. Então eu preciso disso aqui, draw now. O que é isso? Esse hold off e draw now. Eu tinha dado hold on no começo, que ele vai plotar várias coisas em sequência. Hold off é para ele soltar, para quando ele for plotar a próxima volta no loop, ele começar do zero. E o que é o draw now? É forçar ele a mostrar as coisas agora. Se eu não der esse draw now, ele não vai mostrar nada até terminar o for. Ele vai mostrar só a última iteração. Mas eu quero que ele mostre todas, então draw now. E vamos ver como ele fica dessa forma. Abrir. Certo? Aumenta um pouco. E vai indo. Poderia deixar ele ir até o final, mas esse gráfico ainda não está tão útil quanto ele poderia estar. Eu poderia setar direito os limites dele, por exemplo, menos 200 não faz sentido para mapa, mais do que 90 de latitude também não faz sentido para mapa. Eu poderia botar um título nele, assim por diante. Então, eu vou abortar a execução dele aqui e caprichar um pouquinho, acrescentar uns caprichos aqui. Bota bolinhas. Configurações. Por exemplo, o Daspect já está aqui em cima, certo? Então, ylim, os limites que fazem sentido para mapa, 90 a 90. Limite de x que faz sentido para mapa, menos 180 a 180. E título. Título. Que título que eu quero? A data. Eu quero mostrar exatamente que dia que é aquilo. Só olhar as bolinhas sem saber que dia é inútil. E o que eu vou pôr? Como que eu ponho isso ali? Eu quero o c.observationDate daquela linha, convertido para string e uso no título. Então, dessa forma, deve ficar um mapa bonitinho. 25, 26, 27 e assim por diante. Certo? Só para ele ir mais rápido, eu vou mandar ele de 5 em 5 aqui. Opa. Ok. Vocês têm perguntas sobre esse plot específico? Nossa, eu usei bastante tempo. Eu acho que eu vou correr um pouquinho com os outros para poder falar da criação de modelos. Tá. Tem uma outra forma de plotar mapa de bolinhas que é muito, muito mais rápida. Se chama GeoBubble. Ela é muito, muito mais rápida, mas ela também oferece muito, muito menos controle, ok? 5 em 5. Aqui, função GeoBubble. Isso aqui era um experimento, não funcionou. Essencialmente, você seleciona os dados. O Z, o meu Z aqui é uma linha da minha tabela de dados e só isso. Em log, pegando a cada 3, ok? Eu vou plotar de novo nos meus centros.
Só que agora eu aponto latitude e longitude, não é longitude e latitude que nem antes. Eu não preciso fazer essa conta de se é none, se é zero, ele já interpreta essas coisas para mim. Eu também não preciso ter uma tabela de países para plotar isso. Eu consigo puxar um mapa de base da Mathworks. É, e ele fica até que bonitinho. Ai. E setar algumas configurações, tipo as cores das bolinhas, e o título, etc. Se eu rodar isso aqui, esperando abrir só um segundo. Aqui, certo? É, ele tem algumas opções de mapa de base diferentes, e é isso. É, particularmente, eu gosto mais do outro jeito, porque ele oferece mais controle. Em que sentido? Por exemplo, essa escala aqui. Essa escala, o que é esse 5.275? Isso é o log 10 do maior número de casos que teve. Não é uma forma intuitiva de mostrar, e eu não tenho controle nenhum sobre isso aqui. Mas é uma forma muito, muito mais fácil. É uma linha, você faz um mapa é, um scatter em cima de um mapa, certo? É, e o próximo eu queria mostrar como criar o GIF, mas o tempo tá. Eu usei muito mais devia. Acho que eu vou só passar ele muito superficialmente. É, tá. Pode fechar isso aqui. O que tem aqui? Aqui eu inicio uma figura, um sistema de eixos. Aqui eu crio um color map. Como assim? Eu vou pegar o GIF aqui. Open outside MATLAB. No meu GIF, cada país eu pintei de acordo com o número de casos relacionado com essa escala. Essa escala é o color map da minha figura. E esse color map não é um color map padrão, mas eu posso criar um color map. Esse foi criado, por exemplo. É, como que se cria um color map no MATLAB? Ah, janelas aqui. Cadê? Ah, me embaralhei com as janelas, desculpa. Ah, um color map é uma tabela de N linhas por 3 colunas. Cada coluna é RGB. Todas elas têm que ter só números de 0 a 1, representando as suas respectivas cores. Esse color map criado aqui, ele começa do branco, ele passa por um vermelho puro mais ou menos no meio da escala, e ele chega num vermelho escuro no final da escala. Então, como que eu escrevo isso em números? Essa primeira metade aqui, que vai do branco até o vermelho puro, seria o vermelho, tudo 1. E o verde, um linearmente espaçado, indo de 1, que começa do branco, até 0 no meio da escala. E o azul é igual ao verde. E a segunda metade da escala, como que seria? O vermelho escurecendo, decaindo, de 1 até meio, enquanto as outras cores continuam 0. Certo?
E como que eu seto isso para minha figura? Eu dou uma escala e passo. Eu dou uma escala com a função caxis. O que isso vai fazer? Eu vou dizer os limites da minha escala. O limite inferior é 0, o limite superior é o log do máximo de C mais 1. Vai dar, tipo, 6, alguma coisa. Perto de 6. Então, minha escala de 0 a 6 vai ser mapeada para esse color map. O 0 para o valor mais baixo, o 6 para o valor mais alto. E eu seto o color map dessa forma. Color map com o mapa que eu criei. O MATLAB tem vários mapas padrão também que vocês podem usar. Por exemplo, Hot. Hot é um mapa padrão. Hot 256. Tá aqui esse color map. Se eu pedir uma figure color bar hot 256. Ah, tá. Ele faz isso aqui. Ele me criou uma figura e setou o color map dessa figura para ser o hot com 256 cores. Caxis. O default era que a escala fosse de 0 a 1, né? Eu acabei de mudar a escala para ir de 1 a 10. E se eu quiser o hot invertido, eu flip o D. Nome esquisito, né? Mas flip de virar, o de up down. Opa, figura. E ver que inverteu aqui. Certo? Eu preciso dar um arquivo de. Um nome de arquivo para o meu GIF, que eu vou usar no final. Aqui o meio é basicamente a mesma coisa. Eu ploto contornos, eu seleciono os dados, só que eu não vou usar esses dados para plotar bolinhas. Eu vou selecionar eles para definir que cor plotar cada país. E eu vou plotar cada um deles com função patch. Opa. Patch. Patch é uma função mais complicadinha de usar. Eu vou, por exemplo, que 2, 2, 2, 1. Fi, patch. Assim. Nessa forma bobinha, é fácil de usar. Você dá uma lista de pontos, ele assume que esses pontos formam um polígono, desenha o polígono e pinta dentro. Mas você tem que fazer isso para cada polígono. E a minha lista de longitudes e latitudes das bordas dos países, se vocês lembrarem, tem vários polígonos separados por nano. Simplesmente dar patch em cima de um deles não vai funcionar. Você tem que dar um for e um patch em cima de cada um dos polígonos. Por isso que é mais complicadinho e tem esse for aqui dentro, certo? Seta escala e aqui é onde cria o GIF. Vocês vão receber esses scripts, então não se preocupem que eu estou passando rápido demais aqui, mas aqui é essencialmente uma receita de bolo para fazer GIF. Você usa um getFrame em cima da sua figura. Você converte esse frame para uma imagem. Converte essa imagem para uma imagem indexada. Então, com essa imagem indexada, você usa InWrite, que é a função padrão de salvar imagens. InWrite, com a sua imagem indexada, o mapa de cores dela, o nome que você apontou e o tipo de arquivo.
No caso específico de GIFs, se for o primeiro, você vai completar. Se for o primeiro frame, você vai completar dessa forma. Você tem que setar qual é o loop count do seu GIF. E se for os frames seguintes do GIF, você tem que setar o write mode para append, para ele acrescentar aquilo no GIF e não sobrescrever. E isso gera um mapinha desse tipo. Rodar o script demora um tempinho, na verdade, mas o GIF final ele fica intervalo de 1 segundo entre os frames, até menos, né? Certo? E última demo de plots que eu realmente queria mostrar é mapas. Mapas de verdade, não mapas feitos com plot. Mas igual WMS find. Completa daqui, mais fácil. O que é isso aqui? Parece grego, né? Eu também demorei um pouquinho para entender como funciona isso. WMS Find é Web Map Service Find. O MATLAB tem uma lista de serviços de mapa guardados na memória dele em algum lugar, e você consegue fazer uma busca nessa lista de serviços. Por exemplo, aqui eu estou buscando tudo que tem da NASA. E se eu rodar isso aqui, olha a quantidade de coisas que tem da NASA. Cada bloquinho desses é uma coisa. É um mapa diferente que a NASA tem um serviço que você consegue acessar de alguma forma. Eu posso querer refinar minha busca. Ref igual refine NASA Blue Marble. O que é Blue Marble? É a vista bonita da Terra em cores reais. Search. Field. Layer. Title. Então, o que o Refine está fazendo aqui? Ele está pegando o resultado da minha busca original na NASA e buscando na camada no título das camadas do mapa, alguma que tenha a descrição Blue Marble. Então, isso aqui, ref, ainda grandinho, mas já é bem menor, só tem 14. E eu posso escolher uma delas como minha base. Base igual WMS update ref 1. Eu estou pegando a primeiro da minha busca, dando um update nele e usando como base. E como que eu leio isso? WMS read. WMS read em cima da minha base e eu passo uma resolução para ele. O tamanho da imagem, em largura e altura. Tá escrito dessa forma estranha porque a minha primeira tentativa foi 4096 por 8198 e levou a eternidade e gerou uma figura que comia a memória loucamente. Então, aí eu dividi tudo por 4 para ficar melhorzinho. Se eu rodar esse trecho aqui, deixa ele terminar. Terminou. O read me gerou duas variáveis, o A e o RA. O que é cada uma? O A é uma imagem, mais especificamente essa imagem. Eu vou usar essa imagem como base para o meu mapa. E o que é o RA? É uma referência. Referências cartográficas para poder usar essa imagem como base do mapa. E como que eu faço isso? Figure, geo, show,
Aliás, fazer mais bonitinho. Globe. Globe. Show. A. Não precisa tight para isso. Isso. O que eu estou fazendo aqui? Axis M, desculpa. Criando uma figura. Nessa figura eu estou criando um sistema de eixos. Sistema de eixos específico para mapa do tipo globo terrestre. E plotando nesse sistema de eixos o mapa que eu acabei de pegar. Então, certo? Dá para fazer uns mapas verdadeiramente profissionais com as ferramentas do Mapping Toolbox. Os plots comuns já ficam podem já ficar bonitos com capricho, mas eu admito que com as coisas do Mapping Toolbox fica bem melhor. Só mostrando o grau de controle que se tem sobre isso. O que está feito aqui? Eu estou criando um mapa, Axis M, na projeção Robinson. Eu saberia fazer isso na mão? Nunca, jamais. Um globo eu saberia, a projeção Robinson não. Eu não sou um cartógrafo. No entanto, eu consigo fazer isso no MATLAB. Eu estou setando os limites de longitude e latitude para ser essa área específica. Essa área específica está sobre a Europa. Setando a grade para estar ativada. E configurando a aparência dela, uma grade cinza com linha comum. Meridianos e paralelos ativados. Terminou. Aqui. Meridianos e paralelos ativados, com o label em cima de cada um deles, aparência default. O default deles é cartográfico, linguagem de cartógrafo. E, enfim, é assim que fica usando o Blue Marble como base e usando os dados de fronteiras de países por cima e dados do coronavírus junto. Certo? Então, indo para criação de modelos agora. Tá. Nossa. Eu espero que vocês tenham meia hora a mais. Certo. Deixa eu ver as coisas aqui. Certo. Para criação de modelo, como eu tinha falado antes, eu não me importo com a data específica, eu me importo com dias a partir do início. Então a gente vai usar a tabela que a gente criou sincronizada por dias a partir do início, sync by onset. Eu vou usar só os dados do Brasil, mas fica como exercício para quem quiser fazer depois com calma, fazer com qualquer outro país. E eu não preciso da tabela do Brasil, da subtabela do Brasil inteira, porque o final dela tá cheio de none. Eu posso pegar só a parte que contém dados realmente. Então, aqui, essa é a tabela do Brasil. Na real, eu vou usar só a primeira coluna, que é a contagem de casos. Primeira forma de fit de modelo que eu vou mostrar é usando o Optimization Toolbox fit. Então, primeira coisa, independente do modelo que você for usar, independente dos dados, a primeira coisa que você vai fazer é
escrever a função que representa o seu modelo. P de x. Que função representaria bem esse modelo? Figure what b dot days b dot. Que função representaria bem esse modelo? Aparentemente uma exponencial, certo? Inclusive é o que tem se falado sobre a evolução do coronavírus. Então vamos começar tentando uma exponencial. Volto para o meu script. Que cara teria uma exponencial? Parâmetro P1 vezes exp P2 vezes x mais P3. Certo? Uma exponencial. Isso é. Tá faltando fechar um parênteses em algum lugar. Ah, não, é isso aqui que tá errado. Eu sempre defino a minha função de fit. A minha função de fit depende dos parâmetros dela que eu quero ajustar e da minha variável de tempo, no caso o x. No entanto, não é a minha função de fit que eu vou fazer a otimização para minimizar. É a função de erro. Então, eu vou usar como métrica de erro aqui. Eu poderia usar, por exemplo, o erro quadrático médio, mas eu vou usar um negócio um pouquinho mais sofisticado, que é o Qi quadrado. Qi quadrado, vamos olhar com um pouquinho de calma o que tem aqui. Eu pego a minha fit fun, a função de fit, aplicada sobre... Desculpa, faltou isso aqui. Nos meus tempos específicos, vejo a diferença para a realidade, que é para o meu y. Isso ao quadrado seria erro quadrático. Mas eu estou acrescentando um fator aqui de peso. Eu posso, por exemplo, dividir pela incerteza do meu número. Aqui no caso, eu chutei que a incerteza fosse raiz de y, que é a incerteza de Poisson. Isso não é bem verdade para esse caso. Então, só serve para reforçar esses modelos não são tão confiáveis assim. E aqui eu poderia tirar esse finalzinho aqui, mas é só porque eu quero o Qi quadrado reduzido, não quero o Qi quadrado puro. O Qi quadrado reduzido é mais fácil de interpretar, ele tem sempre que estar perto de 1. Isso é isso é indicativo de qualidade do fit. Agora sim eu consigo fazer o fit com otimização. Eu vou chamar a função fmincon, e é a função de otimização genérica para dados, para variáveis reais, não discretas. Eu passo a minha métrica de erro que eu estou usando e passo o meu chute inicial dos parâmetros que eu quero ajustar. Eu poderia colocar só dessa forma, funciona. Ele encontra alguma coisa com esses parâmetros. E um Qi quadrado de 63, que é horrível. Certo? Tá, eu vou deixar dessa forma. Mas só para lembrar, o 3, 4, 5, 6, 7, 8. Const. As funções do Optimization Toolbox permitem um monte de restrições em cima da variável de otimização. Restrições lineares, não lineares, restrições de lower bound, upper bound, restrições de igualdade ou de
inequality, desigualdade, enfim, um monte delas. Você pode deixar um monte delas vazia e usar só uma, por exemplo. Não vou fazer isso, porque não é necessário nesse caso. E aí, plotando. Na verdade, duas coisas. Já explico isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um vetor novo xi de 0 até um máximo de dias, por exemplo, 40. Não, desculpa. De 0 até o máximo de x. Até o máximo de x, tá? Até o último dia da infecção. Um vetor xe, x de extrapolação, que está indo do máximo até o meu xmax definido, no caso 40. Eu quero extrapolar o meu modelo para 40 dias. E aqui eu calculo o y, tanto para o xi quanto para o xz, usando a minha função ajustada, fitFun, com parâmetros ótimos calculados. Certo? Então, xi, yi, meu x e y aqui, mesma coisa para o e. E aqui eu estou plotando só. Plotando duas vezes, uma em escala normal e uma em escala logarítmica para ver a diferença. Escala normal, escala logarítmica. Que nem eu falei, que quadrado reduzido, ele deveria estar perto de 1. Se ele está longe de 1, é porque está muito ruim o fit. E a gente vê que está muito ruim porque ele fica longe da curva em alguns pontos, em algumas partes. Certo? Ou seja, um modelo exponencial definitivamente não é bom para ajustar esses dados. Eu poderia... Aqui eu vou passar rápido. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer o fit de novo com o Q quadrado várias vezes. Para cada vez eu vou pegar só até um certo intervalo do meu XY. Por quê? Porque eu quero ver como que o modelo muda conforme novos dados vão aparecendo. E aqui é só aplicação do modelo e plot. Exatamente da mesma forma que foi feito no anterior. Por que ele deu erro? Tem alguma... Ah, tá. Aqui. Ó, vocês veem que no começo, bem no comecinho, ele realmente estava com Q quadrado 2, 3, 4, e foi piorando. Quer dizer, no começo realmente estava com carga exponencial, o modelo. Mas recentemente não tem estado. E por isso, a cada ponto novo, um modelo exponencial fica pior e pior e pior para representar a evolução do coronavírus. Em particular, esses últimos pontos aqui, vocês veem que tem cara de reta, né? Então, só sobrepor um modelo linear nisso, para vocês verem. Ué? Onde ele foi? Ah, tá aqui mesmo. Um modelo linear só sobre esses últimos pontos fica lindo, fica ótimo. Então, dá para tirar alguma conclusão disso? Não, não dá. Isso pode ser um sinal de que realmente a quarentena está funcionando muito bem, ou pode ser sinal de que a gente está no nosso limite de capacidade de testar quem tem o coronavírus ou não, ou pode significar alguma outra coisa que a minha imaginação não capturou ainda,
não, enfim, não sejamos rápidos em tirar a conclusão disso, tá bom? E segunda forma de se fazer ajuste de modelo, eu vou usar um modelo diferente. Começa igual. Começa igual, mas eu vou usar um modelo gaussiano, não vou usar um modelo exponencial. Por que um modelo gaussiano? A gente não espera que continue crescendo para sempre o número de casos. Um modelo exponencial continuaria crescendo para sempre. Um modelo gaussiano vai produzir um pico e vai cair de novo, que é o comportamento que a gente espera de uma epidemia. Pode não ser um pico regular e bonitinho e simétrico como uma gaussiana, mas é um pico. Então, vamos ajustar uma gaussiana. A minha função de fit, escrevendo uma gaussiana aqui, exponencial de menos x menos média sobre desvio padrão ao quadrado com um fator de escala, certo? E aqui o meu chute inicial dos parâmetros. Sendo um modelo não linear, o chute inicial é bem importante, tá? Um chute inicial ruim, ele pode dar mensagem de erro, ele pode chegar numa solução que é horrível. Você tem sempre que avaliar se está ok a solução e tentar uma melhor. Certo? E qual é a segunda forma de você fazer ajustes não lineares no MATLAB? Ao invés de usar o Optimization Toolbox, você pode usar o Statistics and Machine Learning Toolbox, que tem a função FitNLM. Funciona muito parecido. Você dá os seus dados, o X, o Y, você não precisa definir uma métrica de erro. Você pode passar direto à sua função de ajuste e o seu chute inicial de parâmetros. E aqui é para aplicar. E para aplicar, de novo, o XI para os pontos intermediários, o XZ para extrapolação, e aplica em cada um com a função predict. O FitNLM vai me criar um modelo. Eu dou predict em cima do modelo e do meu novo X. Certo? Só olhando em detalhe o que é o modelo que ele me dá. É bastante importante isso aqui. Ele me dá. Esse é o modelo que ele me deu. Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, estimativas de cada um deles, incertezas de cada um deles. E duas métricas de qualidade desse parâmetro, o t-stat e o p-value. As duas servem para a mesma coisa, mas o range que você usa para interpretar é diferente. T-stat, que eu estou um pouquinho mais familiarizado, é o t-student. T-student para o teste de t em cima dessa variável, com essa incerteza, para a hipótese de que, esse parâmetro seja zero. No caso, deu um número 0.13. 0.13 é perto de zero para o t-student. Isso significa o quê? Existe uma chance considerável desse valor não representar absolutamente nada. Essa é uma das vantagens de usar essa função FitNLM. Ela te dá esse tipo de métrica de qualidade, direto. 0.93, 1.1 está um pouquinho mais perto de 1. Pode representar alguma coisa, mas o t, na verdade, bom mesmo seria maior do que 3 ou menor do que menos 3. Quando afasta um pouco de zero, só um pouco, pode ser alguma coisa, pode não ser nada. É basicamente essa a interpretação disso. O p-value ele tem uma interpretação similar, mas é para o range de 0 a 1. Então, ok? Ou seja, os parâmetros ajustados têm incertezas enormes. E essas incertezas enormes vão ficar mais óbvias quando usar esses parâmetros para fazer uma simulação mesmo.
Fecha isso aqui. Só plotar o plot. Esse foi um modelo ajustado. Só explicando isso aqui. Esse fit foi feito só com o comecinho, como se fosse uma projeção bem preliminar da evolução do coronavírus. Os pontos em xizinho aqui são dados que não foram usados, foram depois do modelo, digamos assim. E aí, o tracejado aqui é a extrapolação do modelo para o futuro. Então, esse modelo faria uma predição de que a epidemia vai durar 80 dias, por exemplo. 80 dias mais ou menos quanto? A gente já sabe que tem certezas enormes em cima disso. Enormes quanto? Vamos ver. Tá. Eu posso usar os parâmetros do meu modelo para fazer esse tipo de simulação. Coeficientes. Eu quero os coeficientes estimates. Vou chamar isso de mu. Tá, vou chamar de CC, vai. É o m ponto coefficients ponto não era o coeficients, acho que era o coefficient covariance. Certo. Eu capturei aqui a estimativa e a matriz de covariância dos meus coeficientes. Com essa, com esses dois parâmetros, eu consigo simular parâmetros diferentes. Como? Eu nunca lembro o nome dessa função. MVNRND. O que é isso? Multivariate Normal Random Number. Então, eu vou gerar coeficientes novos de acordo com uma distribuição normal multivariada com esses parâmetros, média mu e covariâncias CC. Então, de novo aqui, mu, o sigma CC, e quantos parâmetros eu quero? 10, por exemplo. Ele me gera aqui uma lista de 10 possíveis outros valores para os coeficientes do meu modelo. E se eu plotar esse modelo alternativo com esses outros coeficientes, eu vou ter outra projeção, certo? É outra gaussiana. Nem todos eles vão fazer sentido, porque como eles têm incertezas grandes, ele pode gerar números negativos. Mas eu posso cortar essas coisas. Então, o jeito de fazer esse tipo de simulação seria essencialmente dessa forma. Eu vou gerar um número bem maior, 1000. Eu vou all v maior do que zero sobre a dimensão 2. Eu estou pegando os parâmetros que importam, simulando parâmetros novos e dizendo quais deles são válidos, só aqueles em que todos os parâmetros são positivos. Então agora eu tenho uma lista de 1000 gaussianas diferentes simuladas. E eu posso aplicar aqui o if valid k. Apenas se for um parâmetro válido, eu calculo a gaussiana correspondente.
Cadê? Sobre x. Tá. Quem é x aqui? X, vou escrever em minúsculo, que é 0 de ponto 1 em ponto 1 até 300. Eu vou tentar prever 300 dias à frente. E quem é o YK? Y igual cell size V1 por 1. Ou seja, em cada célula do Y, eu vou guardar a gaussiana correspondente. E aí eu posso plotar uma quantidade delas. Por exemplo, não, vou botar 50, vai. Isso. Plot. Tá, cometi algum erro. Por que não deixou? Três mil, tá certo. Isso. Hum, Ah, tá. É, a pergunta que a gente tinha se feito era quanto incerto é aquele modelo? Ele previa o fim para 80, certo? 80 está aqui. Ele é incerto nesse nível, pode acabar em qualquer. Tipo, pode durar até o fim do ano por um modelo desse tipo. Num, de novo, só mostra o quanto não confiável é usar esse tipo de modelo para essas projeções. E outra coisa que se faz também com esse tipo de simulação é tentar. Tudo bem, eu simulei um monte aqui. Eu posso tirar estatísticas disso, tirar a média, tirar percentil, um percentil baixo, um percentil alto, tirar a mediana. Se eu quiser, eu poderia, por exemplo, dizer, o meu modelo prevê que vai acabar em 80 dias. Mais ou menos quanto? Eu posso tirar esse tipo de estatística para dar uma margem de erro para as previsões do modelo. Então, era essencialmente isso que eu tinha para mostrar. O script que eu tenho aqui está mais caprichoso do que isso, eu tive que fazer um pouco correndo. Eu realmente achei que daria para fazer isso em 1 hora e meia. Aparentemente eu precisaria de umas 2 ou 3 para fazer. Mas, ok, eu vou. Era isso. Então,
Se tiverem dúvidas, eu vou responder no chat. O que Rodrigo perguntando se é possível usar a função logística ao invés de gaussiana. É, você pode, a princípio, colocar qualquer função ali. Inclusive, você não precisa escrever necessariamente em uma linha dessa forma. Você pode escrever um arquivo à parte. Coisa aqui tão complicado quanto necessária. Você pode escrever um arquivo à parte e referenciar aqui feed igual a my phone. Só dessa forma. Funciona. Ele vai usar esse arquivo de função para fazer seu ajuste. Tá, teve uma pergunta anterior de alguma forma sintética de evitar os loops. Pelo horário, provavelmente foi quando eu estava falando de plots. Às vezes dá, às vezes não dá. É sempre bom evitar loop no MATLAB, sempre que der. Mas às vezes não tem jeito, né? Gostaria do primeiro. Alguém pergunta. Gostaria do primeiro comando que usou para carregar arquivos no MATLAB. Voltar no primeiro. Isso aqui. Para carregar arquivos de tabela no MATLAB, você usa o Datastore. Funciona para CSV, funciona para Excel, funciona para arquivo de texto, desde que esteja com cara de tabela bonitinho. Se não tiver, você tem que fazer as coisas mais baixo nível. Tem que usar fscanf, fica uma coisa parecida com linguagem C. Não é muito agradável. E esse arquivo também que a gente usou, ele é bem comportado, então o Datastore funcionou perfeitamente sem ter que configurar nada. O normal dele é você precisar s igual Datastore. Você cria uma Datastore, você seta propriedades igual seta propriedades e dá um preview. Yes. Óbvio que eu não vou rodar esse lixo aqui. Preview DS, ele olha para o comecinho da tabela para você checar que está ok. Muitas vezes pode dar um erro, ele pode estar interpretando uma data de um jeito errado. Por exemplo, se as primeiras linhas aqui tivessem datas ambíguas, do tipo 1 do 2 de 2020. 1 do 2 de 2020 ele pode interpretar como 2 do 1 de 2020, se for um padrão diferente. Ele vai dar um warning que é um formato ambíguo. É bom você setar essas coisas na mão. Enfim. E depois da preview e setar tudo que você quer, aí sim você vai usar read all ou então um loop para fazer o read bloco por bloco. Alguma vantagem de usar Datastore sobre load CSV?
O Datastore, na minha opinião, ele é mais confiável. Ele é mais fácil de setar as propriedades. E, e assim, é, o load CSV não em particular, mas o XLS read, por exemplo, ele dá pau. Eu já encontrei arquivo de Excel que o XLS read não lê de jeito nenhum. O Datastore lê. E outra vantagem do Datastore é você ler em blocos. Você não precisa carregar o arquivo inteiro. Aqui eu carreguei o arquivo inteiro porque o arquivo é leve. Mas você pode carregar a cada 10.000 linhas, por exemplo. Sim, os scripts serão disponibilizados. Então, bom, então acho que era isso, né? Parece que não tem mais dúvidas. Então, obrigado pela atenção de vocês. Desculpa ter sido tão corrido. E logo vocês vão todo mundo que participou vai receber os scripts. É, vai receber os scripts limpos e comentados de tudo que foi apresentado.